Agrado e Eduarda gravam com Lauana Prado, fecham contrato com a Globo e deixam Nayane falando sozinha com um noivado de fachada. A dupla que saiu de um bar de metaleiros e chegou até o estúdio de uma das maiores estrelas do sertanejo brasileiro acabou de protagonizar o capítulo mais explosivo da temporada. Agrado e Eduarda gravaram ao lado de Lauana Prado, fecharam participação em horário nobre na Rede Globo e assistiram, de camarote, a vilã Nayane tentar apagar o brilho delas com um noivado de conveniência ao vivo na internet. O plano da influenciadora não poderia ter saído mais errado. Se você ainda não acompanha essa história, chegou a hora de entrar nessa. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer quando a verdade sobre Nayane vier à tona de vez. A gravação que marcou o início de uma nova era para as donas da voz aconteceu em um estúdio de música que se transformou em palco de pura consagração. O encontro entre Agrado, Eduarda e Lauana Prado foi descrito por todos os presentes como um momento de energia surreal, com as três artistas encontrando uma sintonia imediata desde os primeiros ajustes de fone e passagens de som. Lauana demonstrou respeito total pelo talento das duas jovens e o entrosamento entre elas fluiu de forma completamente natural, surpreendendo até os técnicos da equipe de gravação. Para Agrado e Eduarda, aquele momento representou a virada definitiva de uma trajetória marcada por humilhações, portas fechadas e sabotagens. As duas chegaram ao universo da música sertaneja sem padrinho, sem proteção e com a prima invejosa de Agrado fazendo de tudo para enterrar qualquer chance de sucesso. Mas o talento não pediu licença e o hino gravado ao lado de Lauana Prado promete ser o maior estouro sertanejo da temporada. Segundo o produtor Leandro, responsável por articular toda a estratégia de lançamento da dupla desde o início. Ao sair do estúdio depois de horas de gravação intensa, Agrado e Eduarda não conseguiam conter a emoção. Com os olhos brilhando e o sorriso que não cabia mais no rosto, as duas celebraram em voz alta tudo o que haviam conquistado. Agrado afirmou que o Brasil não estava preparado para o que estava por vir, mas que elas sim estavam prontas, depois de tudo o que precisaram aguentar para chegar até ali. Eduarda, que ainda segurava as lágrimas, completou, lembrando que Nayane certamente estava se mordendo de ódio ao ver que a tentativa de destruí-las havia resultado no efeito completamente oposto. A trajetória das donas da voz ganhou uma nova dimensão 3 meses depois do lançamento do clipe com Lauana Prado. Nesse período, a música tomou conta das rádios, das plataformas de streaming e das redes sociais, de ponta a ponta pelo estado de Goiás, e muito além. O nome de Agrado e Eduarda deixou de ser apenas uma promessa local para se tornar um fenômeno nacional em ascensão imparável, e o produtor Leandro passou a ser reconhecido como o grande estrategista por trás dessa explosão. Foi justamente nesse momento de pico do sucesso que Leandro chegou ao estúdio com uma pasta na mão e um brilho diferente no olhar. Reunindo as duas artistas, o produtor fez um breve suspense antes de revelar a notícia que, segundo ele mesmo, mudaria o destino de todo mundo. A dupla havia acabado de fechar participação em um dos programas mais famosos da Rede Globo, em horário nobre, com audiência nacional garantida. O Brasil inteiro passaria a conhecer o rosto e a voz de Agrado e Eduarda de uma vez por todas. A reação das duas artistas ao ouvir a confirmação foi de choque e gratidão absolutas. Eduarda levou a mão à boca e admitiu não ter palavras para descrever o tamanho da conquista. Agrado olhou para Leandro com uma intensidade que foi muito além do agradecimento profissional e o chamou de anjo da guarda, reconhecendo que sem o trabalho dedicado e meticuloso dele, nada daquilo teria sido possível. O clima de celebração no estúdio rapidamente ganhou uma camada de admiração genuína e carinho crescente das duas jovens em relação ao produtor, que ficou visivelmente sem jeito diante da proximidade e dos elogios. Enquanto as donas da voz viviam o ápice de suas carreiras, Nayane seguia um caminho completamente diferente. A influenciadora, que não suporta ver o brilho de qualquer pessoa ao seu redor e muito menos o da prima com quem sempre competiu, decidiu apelar para uma jogada desesperada com o cantor João Raul logo após o estouro do clipe com Lauana Prado.
A mimada, corroída pela inveja, articulou com o astro sertanejo uma aliança de conveniência que serviria para mantê-la nos holofotes e ofuscar, ao menos nas aparências, o sucesso crescente das donas da voz. O momento escolhido para o anúncio foi calculado para causar o máximo de impacto. João Raul, que havia retornado de uma turnê internacional, se apresentou na mansão da família de Nayane, conhecida no meio country como a família dos Amaral, diante de todos os parentes reunidos. A influenciadora não perdeu tempo e pediu ao produtor Roney que abrisse uma transmissão ao vivo imediatamente, garantindo que milhões de seguidores acompanhassem o momento em tempo real. João Raul tirou do bolso uma caixinha de joias luxuosa, colocou o anel no dedo de Nayane diante das câmeras e oficializou o compromisso que, para quem conhece os bastidores, não passa de um contrato de fachada para preservar imagem e status dos dois. Nayane, completamente eufórica e convicta de que havia finalmente garantido seu lugar ao sol, disparou para a câmera que estavam namorando de verdade e que agora eram família oficialmente. O beijo dado ao vivo para selar o anúncio foi calculado para repercutir por dias nas redes sociais. E, de fato, repercutiu. A notícia do noivado caiu como um balde de água fria para os fãs que ainda acreditavam em uma reconciliação entre João Raul e a mocinha da história, deixando claro que o cantor estava disposto a bancar aquela relação de conveniência pelo tempo que fosse necessário para manter o seu status de mozão do Brasil. O que Nayane não calculou, no entanto, é que a sua jogada de ostentação e fachada está sendo construída sobre uma base extremamente frágil. As mentiras pesadas que ela carrega sobre ser a tal Diana, personagem central em uma trama de revelações que ainda está por vir, tem tudo para transformar o sonho de princesa em pesadelo público no momento menos esperado. E enquanto ela se delicia com o título de namorada oficial de um dos maiores sertanejos do país, Agrado e Eduarda continuam acumulando conquistas reais, com talento de verdade, trabalho de verdade e uma trajetória que nenhum anel dourado consegue comprar. O contraste entre as duas histórias não poderia ser mais revelador. De um lado, duas jovens que saíram do nada, enfrentaram humilhações, sabotagens e a crueldade de uma prima invejosa e chegaram até o estúdio de Lauana Prado e ao horário nobre da Rede Globo pelo mérito puro de suas vozes. Do outro, uma influenciadora que constrói a própria imagem sobre aparências, alianças estratégicas e um noivado que o país inteiro já percebe que não tem nada de real. O talento não pede permissão. Ele simplesmente chega, finca a raiz e vai cada vez mais longe, enquanto a inveja gasta energia tentando apagar uma luz que ela mesma nunca vai conseguir ter. Você acha que Nayane vai conseguir manter essa fachada por muito tempo? Ou as revelações sobre Diana vão derrubar tudo antes do que ela imagina? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa história que só vai esquentar.